Fala galera, beleza com vocês? Olha o Toyd aqui fazendo a resolução da prova de conhecimentos gerais, o EPG Inverno de 2019, beleza? Beleza, questões essas que são de biologia. Olha, se você não viu a minha revisão antes, talvez agora possa ajudar um pouquinho a entender os motivos de você ter acertado ou os motivos de ter feito você errar determinados itens. Se inscreva nesse canal, galera, e deixa seu like, para mim é muito importante e é de graça. Pergunta pro Toyd, é o seu canal que está começando agora. Ok, pessoal, vamos começar então com a questão 16 aqui, ó. Muitas doenças virais podem ser prevenidas pelo uso de vacinas que, em geral, são preparações feitas à base de partes virais ou de vírus propriamente atenuados. Ao entrar em contato com os vírus da vacina, organismos reagem e ativa os seus sistemas de defesa corporal. Sobre algumas doenças humanas causadas por vírus, assinale o que for correto. 01. Geralmente, os sintomas da rubéola são febre e manchas vermelhas pela pele. A infecção da mãe durante a gravidez pode provocar sérios danos ao feto, tais como surdez, catapora e retardo mental, entre outros. A vacina é aplicada na infância, juntamente com as vacinas contra sarampo e cachumba, a chamada vacina tríplice viral. Verdadeiro esse item, galera. Rubéola é uma doença muito perigosa e existe campanha de vacinação, sobretudo para as mulheres que pretendem engravidar, uma vez que esse vírus pode acometer diversas patologias no nascituro e desta forma, esta vacina contra a rubéola, ela está inserida junto com outras duas, a de sarampo e de cachumba, sendo chamada de vacina tríplice viral, portanto é 01 correta. 02. Há formas virais e bacterianas de gripe. Opa, pode parar, galera. Gripe, forma viral. O nome do vírus que provoca a gripe é influenza. Influenza vírus. Portanto, é 02 incorreto. 04. A dengue pode ser causada por 4 variedades de vírus, sendo que se a pessoa for infectada por uma das formas, não adquire imunidade para as outras. Caracteriza-se por febre, dor muscular, dores nas juntas e manchas vermelhas na pele. Não há tratamento específico para a dengue. São combatidos os sintomas com hidratação e antitérmicos. Beleza, galera, esse item é verdadeiro. Existem 4 tipos de vírus da dengue, ou 4 sorotipos: dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4. Desta forma, quando você adquire uma dengue pela primeira vez, um tipo de vírus, você tem esses sintomas que foram citados aí, ó: febre, dor muscular, dores nas juntas, manchas vermelhas na pele e etc. Porém, você, ao sobreviver dessa primeira vez, você não adquire mais aquele tipo de vírus e você não tem mais a dengue clássica ou dengue comum. Só que existem outros 3 tipos de variedades de vírus que você pode contrair através da picada do mosquito fêmea Aedes aegypti. E quando você contrair dengue pela segunda vez, pode acontecer de você desenvolver uma dengue chamada de dengue hemorrágica, de tal forma que você vai ter os mesmos sintomas da dengue clássica, febre, dor muscular, dores nas juntas e manchinhas vermelhas na pele, somado ainda a hemorragias de órgãos internos, ok? Desta forma, não há um tratamento específico para o vírus da dengue. O que existe aqui são medidas paliativas para os sintomas, tais como antitérmicos e analgésicos, lembrando que a aspirina não deve ser utilizada, e existe a vacina contra a dengue, com uma eficácia de 65%. Portanto, esse item 04 ele é um item correto. 08. A transmissão da varíola ocorre pelas vias respiratórias, por meio de gotículas de saliva de pessoas portadoras do vírus. A taxa de mortalidade é grande entre os infectados. A vacina é muito eficiente e sua aplicação sistemática levou à erradicação da doença do mundo.
Verdadeiro, galera. Varíola é uma doença que marca a história da humanidade. Temos relatos de varíola na Bíblia Sagrada, temos relato de varíola na Idade Média e um dos últimos casos de varíola mundial ocorreu na década de 70. Por quê? Por ter apenas um sorotipo de vírus capaz de provocar essa doença, a vacinação foi muito eficiente e a erradicação também. O sistema de saúde mundial trabalhou conjuntamente para vacinar boa parte da população. O nome do vírus que provoca essa doença é chamada de ortopoxvírus. Portanto, galera, a nossa soma aqui é 13. Questão 17. Assinale o que for correto sobre as características principais dos grupos de vertebrados. 01. As aves são vertebrados terrestres, ectotérmicos e que fazem uso das penas para regular a temperatura corpórea. Aqui nós já temos um erro, galera. As aves são animais endotérmicos, de tal maneira que são capazes de gerar um calor interno por meio de reações químicas e a manutenção mais ou menos constante de sua temperatura, sendo-os enquadrados como homeotérmicos. Um outro erro é possível encontrar na 01, um bico com dentes. Não, galera, não há dentes na estrutura do bico. Caso contrário, a ave ficaria pesada e dificultaria o seu voo. 02. Anfíbia é uma classe de vertebrados ectotérmicos, dotados de pele lisa, sem escamas e rica em glândulas mucosas. Correto, galera. A maioria dos adultos vive em terra firme e apresentam respiração pulmonar, enquanto as larvas são aquáticas e respiram por meio de brânquias. Correto também. Vamos lembrar que o girino ou mesmo larvas de salamandra, como a axolotl, apresentam respiração branquial. Exemplares de anfíbia também apresentam respiração cutânea. É isso mesmo, para te falar a verdade, a maior parte da respiração de anfíbios é feita pela pele. 2. Correto. 4. Os condrictes são vertebrados aquáticos, dotados de mandíbula, com corpo revestido por escamas placoides, esqueleto cartilaginoso e nadadeiras pares. Exemplos: tubarões, cações, quimeras e raias. Verdadeira 04. Condrictes são os peixes cartilaginosos e o tubarão é o melhor exemplar. 08. A classe Reptile é composta de vertebrados aquáticos, respiração branquial e cutânea. Não, a classe Reptile é uma classe onde os répteis conquistaram definitivamente o ambiente terrestre. São vertebrados que invadiram definitivamente o ambiente terrestre. E falar em respiração branquial e cutânea é ridículo, uma vez que, tendo a pele seca, é importante deixar claro que a respiração aqui é predominantemente pulmonar. Ok? 08 falsa, soma 6. Questão 18. A representação esquemática abaixo ilustra simplificadamente as etapas de transcrição e tradução de uma célula eucariótica. Sobre estes importantes eventos, assinale o que for correto. Então você tem uma imagem aqui, extraído de Linhares, Gewandtneider, Biologia, hoje, volume 1. 01. Então, olha lá na figura número 1. De DNA para RNA, sim, transcrição. Apenas uma das fitas de determinado trecho do DNA é usada como molde para a síntese do RNA mensageiro. Quem é o RNA mensageiro? 2. Verdadeiro, pode marcar 01. Questão 2. Em 3, o que é 3? Bom, 3 é um evento em que vai do RNA mensageiro até a síntese proteica. Este evento é chamado de tradução. Então, em 3 está representado o evento de tradução, que ocorre nos ribossomos. Neste, uma sequência de bases no RNA mensageiro é convertida em uma sequência de aminoácidos. No RNA mensageiro, cada códon corresponde a um aminoácido. Verdadeiro, galera. Perceba que ele não disse que todos os códons correspondem a um aminoácido, porque existem códons que não correspondem a aminoácido. São os códons de finalização, ou stop códons. E isto é devido ao código genético. Códon, aminoácido. 02 verdadeira. 4. A organela citoplasmática mitocôndria, 5. Não, galera, 5 é o ribossomo. 04 é falsa. 8. À medida que o ribossomo desliza pelo RNA mensageiro, os aminoácidos, número 4, correto, se unem por ligação peptídica para formar uma molécula de proteína ou cadeia polipeptídica. 08 verdadeira. Então 08 com 02 e 01 soma
11. Questão 19. Essa questão 19 estava na minha revisão da UEPG. Das espécies triblásticas, os blastômeros se diferenciam em 3 conjuntos de células: ectoderma, mesoderma e endoderma. Trata-se dos chamados folhetos germinativos que geram todos os tecidos do corpo humano. Assinale o que for correto sobre estes conjuntos celulares. 01. Revestindo o embrião, temos a ectoderme, o qual origina a epiderme e estruturas associadas a ela, como pelos, unhas, garras, glândulas sebáceas e sudoríparas, além do sistema nervoso. Verdadeira 01. 02. Nos humanos, os epitélios do revestimento do trato digestório, nas cavidades nasais e encéfalo são originados da mesoderme. Errado, galera. Trato digestório e cavidades nasais, nós temos que lembrar que é a endoderme. E o encéfalo, pessoal, tem a ver com ectoderme e não mesoderme. 02 é falsa. 4. O endoderma delimita a parte mais interna do corpo, sendo responsável pela formação do sistema circulatório. Errado. Vasos sanguíneos e coração vêm da mesoderme. 8. O mesoderma localiza-se entre o endoderma e o ectoderma e origina músculos, ossos, sistema cardiovascular e sistema urogenital. Correto também é 08. Dessa forma, nós temos a número 1 e número 8. Soma 9. E por fim, nós temos a questão 20. Comparando o desenvolvimento embrionário e a anatomia de diversos organismos, é possível determinar o grau de parentesco entre eles. Analise o esquema abaixo, representado o membro dianteiro de humanos e morcegos, e assinale o que for correto. Então você tem aqui uma fotografia, também tirada dos mesmos autores da imagem da questão anterior, e nós temos que o braço do homem e a asa do morcego apresentam uma certa similaridade quando se trata a ossos, sendo, portanto, chamado de órgãos homólogos. Esses órgãos homólogos são órgãos que apresentam funções diferentes, mas com a mesma origem embrionária. E para quem não sabe, os ossos são formados a partir do folheto germinativo chamado de mesoderme. Analisando os órgãos homólogos como a asa do morcego e o braço do ser humano, é possível você verificar um processo chamado de irradiação adaptativa ou divergência evolutiva, onde você parte de um ancestral comum aos dois. 01. Apesar de terem funções diferentes, os braços de humanos e as asas dos morcegos são estruturas homólogas. Correto, chama homologia, pois apresentam a mesma origem embrionária, semelhanças anatômicas e são originadas de um mesmo ancestral comum. Correto, galera, 01 pode marcar. Os braços humanos e as asas dos morcegos são estruturas análogas. Errado, galera. São estruturas homólogas e não análogas. Órgãos análogos são órgãos que apresentam origens embrionárias diferentes e que desempenham ou não funções semelhantes. 04. Em mamíferos, a partir de um único ancestral, surgiu um grande número de espécies adaptadas a condições de vida muito diferentes e radiação adaptativa. Correto. Por exemplo, os membros anteriores dos mamíferos sofreram modificações que se adaptaram às diferentes atividades. Voar, como no caso dos morcegos, e manipular objetos, como no caso do ser humano. 04 verdadeira. Por enquanto a 01 e a 04. 08. As asas dos morcegos e os braços dos humanos adaptaram-se de uma forma semelhante ao ambiente terrestre. Não, adaptaram-se de forma diferente, cada uma com uma função. Então a 08 ela é falsa. Desta forma, 01 e 04 soma 5. É isso aí, galera. Gostou dessa aula? Deixa o seu like, se inscreva no canal, é muito importante para mim. Um grande abraço a vocês e até a próxima revisão e resolução. Tchau, tchau.